Estamos de volta com o Gazeta Entrevista especial de cobertura das eleições 2014 e no programa de hoje eu recebo mais um candidato a senador nessa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado que o Gazeta Entrevista está fazendo todas as quintas-feiras. E hoje o nosso convidado é o candidato a senador do Partido Progressista, que é ligado à coligação Por um Acre Melhor, o deputado federal Gladson Cameli. Boa noite, candidato. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os acreanos. Parabéns à TV Gazeta, ao Grupo Record, por mais essa iniciativa de propor esse grande debate para todos nós candidatos. A pergunta que nós fazemos inicialmente a todos os candidatos que passam aqui por nossa bancada: por que o senhor pretende ser senador da República? Primeiramente porque me sinto preparado para representar o Acre e os brasileiros que vivem aqui no Acre, no Senado Federal. Eu quero continuar o meu trabalho em Brasília, ajudando todos os municípios do nosso estado, porque para mim está em primeiro lugar o Acre e as pessoas, não um grupo de partidos. Quero continuar liberando o maior número de recursos, quero participar dos grandes debates nacionais, para que nós possamos realmente fazer um grande mandato, porque como deputado federal nós conseguimos ser campeões de liberações de recursos para todos os municípios, que é a minha obrigação, que é o meu dever. Eu, como senador da República, eu quero continuar ainda mais liberando recursos para todos os municípios. Quanto o senhor liberou de recursos para o estado? De emenda e indicações, de emendas e de programas do governo federal através do Ministério das Cidades foram para mais de 100 milhões de reais. Tá? Isso para todos os municípios do nosso estado. O senhor fala em continuar um trabalho, porque já é deputado federal. De que forma isso favorece o senhor? Primeiro que no Senado Federal, o senador tem mais poder do que um deputado federal. O Senado Federal onde os estados se equilibram. Um senador do Acre, que o estado do Acre tem um orçamento de 5 bilhões e 200 por ano, tem o mesmo poder de um senador de São Paulo, que o estado de São Paulo tem um orçamento de praticamente quase 200 bilhões. Então, no Senado é diferente da Câmara. No Acre, nós temos 8 deputados federais aqui. Em São Paulo, tem para mais de 70 deputados. Então, é desta forma que vejo, que me sinto preparado para representar todos os acreanos e brasileiros no Senado Federal, trabalhando. E o Senado é onde se discute os grandes temas nacionais. De que forma o senhor pretende atuar? Qual a sua linha de trabalho que o senhor pretende adotar como senador? De posicionamentos. Continuar os meus posicionamentos desde quando eu fui empossado deputado federal em fevereiro de 2007. Primeiro, contra o aborto, que isso é um debate nacional, tá certo? As reformas políticas, tributárias e penal, tá certo? Sou a favor da diminuição da maioridade penal para 16 anos. Temos que realmente fazermos a reforma do Código Penal. Porque não tem condições, Rogério. O Executivo, o próximo presidente da República, ele tem que ter esta consciência. Porque o presidente precisa dar o primeiro passo, se unir com o Congresso Nacional e com o Judiciário para que nós possamos fazer as grandes reformas que o nosso país precisa. E como deputado federal, o senhor é deputado, o senhor batalhou por isso? Porque a reforma política ela é muito discutida, mas ela não acontece. Como é que o senhor vê essa questão do ponto de vista de um deputado federal? Eu com muita simplicidade de fato, porque tem várias reformas, cada um pensa de uma forma. O que é que precisa? É unir os 3 poderes, tá? Montar realmente uma comissão e apresentar uma proposta que a população brasileira realmente aprove. Tá? Vou te dar um exemplo, eu sou totalmente a favor que estenda um mandato de 5 anos, para 5 anos acabe com a reeleição e unifique as eleições e tenha um voto facultativo. Porque eu não defendo a democracia? Você brasileiro, você acreano, não defende que prevaleça a democracia, então você não tem que ser obrigado a votar. Hoje, um dos grandes questionamentos, quando se coloca em pautar reforma política, é o financiamento das campanhas. É a história do Caixa 2, que mesmo com financiamento público, ele ainda é possível de acontecer. Sobre isso, qual é a sua opinião? A minha opinião é que, além da reforma política, nós precisamos realmente diminuir os gastos com campanha. Materiais gráficos, ter mais tempo para expor suas ideias ao eleitor, ou através da televisão, das redes sociais, da rádio, como é o nosso caso aqui no estado. O maior meio que tem, isso as pesquisas apontam, é através das rádios. Tá? Precisamos estabelecer, de acordo com todos os partidos, que tenhamos recursos para realmente você, que é através do financiamento público, mas de uma forma bem clara,
bem clara para todos os partidos. Candidato, porque também... há um problema na Câmara quando leva esse assunto. Então, precisa unir as duas casas, debater e montar uma comissão de acordo com a população. O senhor também citou aí na sua resposta a reforma do Código Penal. Isso nos remete à questão da segurança pública, né, e essa política de segurança pública do governo federal, eventualmente também passa pelo Senado, até porque é a mais alta casa legislativa do país. No aspecto da segurança pública, o que o senhor vai defender no Senado? O meu candidato a presidente da República, Aécio Neves, ele defende criar o Ministério da Justiça. E com esse Ministério da Justiça, nós vamos ter a oportunidade de injetar... O Ministério da Justiça já existe, candidato. Mas ele quer o Ministério da Justiça unindo todas as polícias, tá? Criar um único ministério, que é uma forma de você diminuir os gastos com a máquina pública, tá certo? Então, que com isso você vai injetar, vai dar mais condições para os policiais, principalmente para os policiais federais. Nós vivemos aqui no estado de fronteira com dois países, né, que é o Peru e a Bolívia, produtores de cocaína, né? Mundiais. Tráfico de pessoas. Então nós temos que fortalecer as fronteiras. E com isso fortalece como? Colocando recursos e preparando todos os policiais, dando condições de trabalho para eles. Porque não adianta eu te dar um ótimo salário se eu não te der condições para tu trabalhar. Outra questão relativa ao Senado é essa situação em que em uma eleição é uma vaga, em outra eleição são duas vagas, e aí a gente entra no tema da renovação. O senhor, apesar de ser o segundo mandato como deputado federal, mas é um político jovem. O senhor acha que vai enfrentar alguma resistência dessa classe mais antiga que ocupa hoje o Senado, e como que o senhor pretende lidar com isso? Rogério, aí que tá, me dá mais responsabilidade para mim representar você no Senado Federal, que está me assistindo. Você pai, você mãe, você jovem. Porque eu quero mostrar para o Brasil que é minha obrigação, tá? Que eu sou um pai, eu tenho um filho de 1 ano e 1 mês, mostrar para o Brasil e para o Acre que se eu for eleito senador, seriam os senadores mais jovens do Brasil. Que nós temos capacidade de representar o Acre e o Brasil no Senado Federal, com responsabilidade, colocando em primeiro lugar o Acre e as pessoas. Porque esta foi minha atuação como deputado federal. E aí, como um político jovem, como é que o senhor vê a questão da juventude brasileira, o mercado de trabalho, a educação, a formação de mão de obra, essas políticas de desenvolvimento para que o jovem tenha oportunidade? Realmente, hoje o jovem, quando termina, e um grande programa do governo federal, que iniciou-se no governo Lula, preste bem atenção, foi a criação das Cefetes, que hoje é chamada IFAC, né, que é condições para os jovens, quando termina o ensino fundamental, e ter um ensino médio técnico para que ele possa ingressar na iniciativa privada. E te digo mais ainda, uma das grandes batalhas que eu, como senador, que nós vamos ter no Senado Federal, qual é? Colocar em prática as ZPE, aqui do nosso estado, e as zonas francas de Cruzeiro do Sul e Brasileia. Porque não é justo, Rogério, você sair daqui de Rio Branco, sair de Tarauacá, sair de Porto Acre, ir para Brasileia, atravessar a fronteira e ir para a Bolívia, aquecer o mercado da Bolívia, nós tendo uma zona franca lá. Por que não trazer esse mercado para o próprio Brasil, para Brasileia, para que nós brasileiros mesmo possamos dar incentivo àquele mercado para que possa gerar emprego e gerar renda? No sentido de concretizar essa sua proposta, como deputado federal, o senhor já poderia ter dado início a isso? Como é que o senhor tratou esse tema como deputado? Eu fui o relator da ZPE na Câmara dos Deputados. No Senado foi o senador Jorge Viana e na Câmara fui eu. O que é que eu pretendo como senador da República? Ela está em tramitação nas comissões da Câmara dos Deputados. O que é que eu quero? É que realmente que o próximo presidente da República, eu já fiz esse apelo ao presidenciável Aécio Neves, para que ele realmente tire do papel e coloque na prática e sancione. Porque é uma briga entre os estados, não há interesse para que isso realmente venha para o papel. É cada um puxando para o seu lado. E eu estou preocupado com o meu estado. O Acre é um estado com 778 mil habitantes, que precisa ser industrializado, tá certo? Nós não precisamos desmatar uma árvore, pelo contrário, o que nós precisamos é usar o que temos e colocar em prática o que temos. E ainda nessa linha do desenvolvimento do estado, que outras alternativas o senhor enxerga como senador para incentivar o desenvolvimento do Acre? O meu tio teve um sonho de ligar o estado de uma ponta a outra, que foi a BR-364. Meu grande sonho agora é que tire do papel e coloque na prática a ponte do Rio Madeira, que é uma das formas de realmente incentivar. E rapidamente para te ajudar,
por que é que todas as mercadorias que vêm da China são descarregadas no Porto de Santos, por que não é descarregado aqui no Porto de Ilho, que nós temos uma transoceânica? Que a partir do momento que passar por aqui, vai aquecer o nosso mercado interno, vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda. É outra situação. Candidato, o seu tempo está se esgotando nesse bloco, mas daqui a pouco, depois do intervalo, nós voltamos nessa mesma linha, desenvolvimento econômico do Estado, e o que um senador pode fazer por isso? O Gazeta Entrevista dá uma paradinha, a gente volta já já.